Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 10, e o tema que nós vamos abordar hoje é ocupações e missões dos espíritos. E eu refiro-me especificamente às questões de número 572 a 584. Com certeza, obteremos informações importantes que os espíritos passaram a Kardec e essas informações chegam até nós, nos ajudando no nosso dia a dia, na compreensão da vida e de tudo que nos cerca. Essa é a minha última participação, é o último estudo que eu estou fazendo aqui com vocês este ano. Então, desde já, o meu agradecimento a todos pela atenção, pela disposição, pela vontade com que vocês demonstraram, né, em querer aprender, conhecer. E eu espero, de coração, ter sido de forma bastante simples, bastante singela dentro do meu pouco conhecimento, ter contribuído de alguma forma para que as questões que nós abordamos durante os estudos tenham ajudado, facilitado no entendimento e na compreensão. Espero que no ano que vem possamos estar juntos, mas numa outra condição, né? Não mais na condição virtual, mas quem sabe presencial, nos conhecermos, nos abraçarmos e continuarmos o nosso estudo, a nossa jornada, a nossa caminhada. Então, agradeço a todos e vamos, como de hábito, como de costume, né, fazer a nossa oração, agradecendo a Jesus por esse ano, por ter permitido que nós estivéssemos aqui juntos, estudando o livro dos Espíritos, esclarecendo as nossas dúvidas, aprendendo um pouquinho mais sobre o mundo espiritual, o verdadeiro mundo, que é o mundo do espírito e não o mundo físico. Então, agradecemos a Jesus, a Deus nosso Pai, por esta oportunidade do encontro, da participação, do conhecimento, que muito bem nos é ofertado pelo mundo espiritual, pelos bons espíritos. E que possamos, no ano vindouro, estarmos juntos novamente, né? Aprendendo, conhecendo, evoluindo, fazendo com que o nosso espírito cresça, amadureça. Então, que nesse estudo de hoje, Jesus facilite o entendimento de todas as questões que serão abordadas aqui. Fique conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Questão 572. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? Resposta dos espíritos. Ele a pede e fica feliz de a obter. Então, quando nós, né, espíritos, já temos um determinado grau de esclarecimento, de conhecimento, nós mesmos, na hora da nossa reencarnação, nós pedimos, né, aquilo que nós achamos que damos conta de cumprir no mundo encarnado, uma missão, que pode ser do mais variado tipo, né? Uma missão junto à família, junto à sociedade, junto à área científica, junto à educação, enfim, aquilo que o nosso espírito vê que é necessário para o seu progresso, a sua evolução. Então, a gente pede ali. E esses bons espíritos que nos auxiliam no processo reencarnatório, eles conversam com a gente, né? E aí chegamos a um consenso e a um bom senso daquilo que nos é possível fazer na condição de encarnados. Então, quando ele pede
e obtém essa permissão, né, de executar aquela missão, ou pelo menos tentar executar e levar a bom termo aquela missão, ele fica muito feliz em conseguir. Uma outra pergunta na mesma questão. A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Sim, frequentemente há vários candidatos, mas nem todos são aceitos. Então, né, pedir não custa nada. Agora, a espiritualidade sabe do nosso conhecimento, do nosso preparo, da nossa determinação, da nossa disciplina. E aí, eles vão dizer, olha, você está apto, sim, a cumprir esta missão. Tem todos os meios, né? Tem tudo o que precisa para o sucesso. Se nós vamos, depois de encarnados, dar conta ou não, é outra história. Mas, se há a condição, eles aceitam muitas vezes o nosso pedido. E aqueles candidatos, aqueles espíritos, né, que ainda não têm aquele amadurecimento, aquele preparo, logicamente que a espiritualidade, né, tenta contornar de uma outra forma, porque sabe que aquele espírito não terá condições, né, de cumprir a contento aquilo que está pedindo. Questão 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Resposta. Um pouquinho extensa, mas bastante interessante. Instruir os homens, ajudar o seu progresso, quer dizer, o progresso dos homens encarnados, melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Aqui são citadas três coisas, né? Instruir os homens, ajudar no progresso da humanidade e melhorar as instituições. Mas, né, existem muitas missões que o ser humano encarnado pode cumprir. Dando sequência, mas as missões são mais ou menos gerais e importantes, tá vendo? As missões, elas, via de regra, atingem a todos nós de uma forma geral, equânime, né? Exceto algumas situações, e de forma bastante importante. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Então, aqui poderíamos citar várias coisas. O médico, né, que salva vidas, o bombeiro que salva vidas, o engenheiro que constrói, né, as edificações, e poderíamos aqui, né, o advogado, né, que representa lá o seu cliente numa situação difícil, complicada, enfim. Então, as missões são variadas. Todos nós acabamos cumprindo uma missão, né? Uns de uma forma mais simples, missões mais singelas, outros missões mais importantes, né? De acordo com a condição, a situação de cada um. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, ele concorre, sob essa forma, para o cumprimento dos caminhos da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, posto que cada um pode ser útil para alguma coisa, né? Então, todos nós temos condições de cumprir a nossa missão, aonde Deus nos colocou, junto à família, os amigos, aquela cidade, né? Naquele hall de amigos, no trabalho. Cada um de nós tem, sim, como contribuir bastante para o avanço do seu grupo e outros, né? Avanço da humanidade, os cientistas, né? Aquelas almas mais luminares que já vêm com uma missão diferenciada, né? Trazer o avanço, ou o avanço no sentimento, ou o avanço na intelectualidade, já são espíritos mais preparados. Mas todos nós, aonde estamos, temos condição, sim, de cumprir a nossa missão. Questão 574. Qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis sobre a Terra? Olha que pergunta
interessante do Kardec, né? Pessoas, qual seria a missão das pessoas voluntariamente, quer dizer, que desejam ser inúteis sobre a Terra? Resposta: há efetivamente pessoas que não vivem senão para si mesmas e não sabem se tornar úteis para nada. São os egoístas, né? Ele tem em mente aquilo que Jesus fez, né? Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Mas por incrível que pareça, tem muitos espíritos que pensam exatamente o contrário do Cristo. Eu vim para ser servido. Ou porque eu sou melhor, ou porque eu tenho uma condição social melhor, eu sou mais afortunado, eu sou mais intelectualizado, então quem tiver aí vai me servir, né? São pobres seres que é preciso lamentar. Olha que coisa triste, né? Pobres seres que nós precisamos lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. E seu castigo começa frequentemente desde este mundo, pelo tédio e pelo desgosto da vida. Então a pessoa vem com todas as condições materiais, físicas, para construir a sua vida e ser uma ferramenta útil nas mãos de Deus, no sentido de servir, de ajudar a sua família, o seu grupo de amigos, na sua profissão, enfim. Mas se nega, olha apenas para o próprio umbigo. Será que numa próxima encarnação esse espírito terá as mesmas condições favoráveis para reencarnar, lutar e conseguir as coisas que deseja? Ou terá uma vida extremamente difícil, complicada, poucos recursos, né? Uma série de dificuldades, a fim de que possa valorizar tudo aquilo que teve numa vida anterior e não valorizou. Então é por isso que a gente deve aproveitar muito a nossa encarnação para o nosso progresso, para o nosso crescimento, mas nunca esquecendo daqueles que estão dividindo essa jornada conosco e que cabe a nós, na medida das nossas forças, da nossa inteligência, do nosso entendimento e boa vontade, ajudar aqueles que nos cercam. Uma outra pergunta na mesma. Visto que tiveram escolha, por que preferiram uma vida que não poderia lhes aproveitar em nada? Quer dizer, tiveram uma escolha de ter uma vida boa, de ser útil, ser importante para si e para a sociedade, mas fizeram uma opção totalmente equivocada e nada aproveitaram. E os espíritos respondem: entre os espíritos há também preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. E Deus o permite, pois esses espíritos compreenderão mais tarde, e às próprias custas, né, às suas custas, os inconvenientes de sua inutilidade, e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Então o espírito vem com todas as condições, nada ou muito pouco faz, desencarna, quando chega no mundo espiritual tem aquele choque de realidade e percebe o tempo que desperdiçou. E aí clama, né? Pede insistentemente a espiritualidade que lhe dê uma oportunidade de retornar à carne para fazer tudo aquilo que não fez. Mas como eu disse na questão anterior, em que condições? Com as mesmas facilidades que teve e não aproveitou? Ou será que de uma prova bem mais, uma condição bem mais difícil, a fim de que valorize tudo aquilo que recebeu, né? Continuando, pode ser também que escolher uma vida mais útil, mas uma vez na obra, quer dizer, uma vez na carne, recuam e se deixam arrastar pelas sugestões dos espíritos que os encorajam à ociosidade. Então, eles também pode acontecer de vir até com boa vontade, com determinação de querer fazer, só que chega aqui, o mundo da matéria tem um peso muito forte em nós, né? E esses espíritos acabam dando
ouvidos aos espíritos ociosos, aqueles que não querem fazer nada e querem trazer mais espíritos para o grupo deles, né? E ficam ali fomentando na cabeça daquela pessoa a ideia de não fazer nada, de ser ocioso, de viver à custa dos outros. Então, às vezes até vem com uma boa vontade, mas se deixa levar pelas más influências, né? De qualquer forma, não é um espírito que está muito bem decidido, muito bem resolvido, porque se tivesse, não daria ouvido a esses espíritos ociosos. Questão 575. As ocupações vulgares nos parecem mais deveres que missões propriamente ditas. Aqui provavelmente, né, Kardec, quando disse ocupações vulgares, as nossas ocupações, né, o nosso trabalho cotidiano, as nossas rotinas, né? A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um característico menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Então, portanto, por ser menos exclusivo e menos pessoal, teria uma abrangência maior. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real sobre a Terra? E os espíritos responderam: pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso a que conduz seus semelhantes. Então, veja, nós poderíamos, então, a grosso modo, fazer essa distinção entre ocupações vulgares e missão, dizendo assim, que as ocupações vulgares, aquilo que todos nós fazemos no dia a dia, né? As nossas pequenas atividades, elas são mais restritas, né? São mais individuais, vamos dizer assim. Enquanto que a missão, ela tem uma abrangência maior, ela tem um sentido mais amplo, naquilo que possa vir a favorecer a um grupo maior de pessoas, né? Uma comunidade, ou até a própria humanidade. Imagine agora, nós passamos pela pandemia e os cientistas do mundo todo se empenharam em rapidamente conseguir uma vacina contra a Covid, né? Então, isso é uma missão. Eles colocaram ali o seu talento, o seu conhecimento, a sua disposição, a sua vontade, o seu intelecto para conseguir rapidamente uma vacina que protegesse a humanidade inteira. Então, essa tem um caráter de missão, né? Agora, aquilo que eu faço individualmente no meu dia a dia, na minha casa, coisas corriqueiras do cotidiano, isso é aquilo que Kardec está chamando de ocupações vulgares. Então, é assim, é dessa forma que a gente poderia distinguir uma coisa da outra. Uma tem um caráter mais individual e a missão teria um caráter mais abrangente. Questão 576. Os homens que têm uma missão importante, a ela estão predestinados antes de seu nascimento e dela têm conhecimento? Quer dizer, têm uma missão importante, já estão predestinados e já têm um conhecimento do que terão que fazer. Será que é assim? E os espíritos respondem: algumas vezes sim. Algumas vezes, nem sempre. Mas, frequentemente a ignoram. Então, eles têm, né, ali um certo conhecimento, uma certa intuição, mas frequentemente eles ignoram. Vindo sobre a Terra, tem um objetivo vago, aquilo que eu falei, a intuição, né, uma ideia. Sua missão se desenha depois do nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impele no caminho onde devem cumprir seus desígnios. Então, após o nascimento, aquilo que era o espírito vai se desenvolvendo, vai evoluindo, vai crescendo, e aí ele começa a ter aquela intuição mais certa, né?
mais concreta, mais consistente de que ele tem alguma coisa a fazer. E também levando-se em consideração as circunstâncias, porque às vezes o espírito tem ali uma missão, mas numa condição extremamente desfavorável, circunstâncias desfavoráveis, o que vai tornar o trabalho, a execução daquela missão, muito mais difícil, né? Mas, se ele entende que ele tem uma missão a cumprir, ele se sente tocado por alguma coisa, segue naquele caminho, e as circunstâncias, elas favorecem, ajudam, né? Tudo fica mais fácil. E Deus os impele, né? Quer dizer, Deus, como se Deus os empurrasse, né? Nos colocasse no caminho aonde eles devem cumprir esses desígnios, né? Aquilo que, vamos dizer assim, estaria predestinado aquele espírito fazer. Então, veja que tem aí algumas variáveis que precisam se combinar para dar certo. Questão 577. Quando um homem faz uma coisa útil, é sempre em virtude de uma missão anterior e predestinada? Ou pode receber uma missão não prevista? Resposta. Tudo que um homem faz não é o resultado de uma missão predestinada, né? Pode ser que tenha alguma coisa que sim, que seja predestinada, e outras coisas não. Ele é frequentemente instrumento do qual um espírito se serve para executar uma coisa que crê útil. Por exemplo, um espírito julga que seria bom escrever um livro que ele mesmo faria se estivesse encarnado. Ele toma o escritor mais apto a compreender seu pensamento e executá-lo. Ele dá a ideia e o dirige na execução. Então, muitas vezes, o espírito não tinha missão nenhuma. Mas ele tem um certo dom, uma certa capacidade, interesse em um determinado assunto. Aqui no caso é citado o livro, né? Então, digamos que se trata de um espírito encarnado que tem ali um dom, um conhecimento, um talento para escrever, né? Para literatura. E o espírito que está desencarnado, ele então procura alguém, né? Que possa ajudá-lo a escrever aquele livro. E percebe que naquele espírito encarnado há qualidades, há condições de que o livro seja escrito. Então os dois se encontram no plano espiritual, conversam, se acertam, e aquele encarnado vai servir de instrumento. A mesma coisa acontece também, por exemplo, nas artes, na ciência. O cientista está tentando desenvolver ali um medicamento, uma vacina, um tratamento, um equipamento importante para o avanço da medicina, mas ele está desencarnado, não tem como fazer. Mas aí ele percebe que no mundo dos vivos, vamos dizer assim, né, existe um encarnado que tem as condições necessárias para desenvolver aquilo que ele quer. Então ele se utiliza daquele espírito, né? Se aquele espírito concorda, deseja, também quer, eles se encontram, se organizam, e aí ele passa a ser um instrumento daquele espírito desencarnado. Então não havia uma missão anterior, não havia nada predestinado. As coisas aconteceram a posteriori. Por isso que ele diz aqui, ocorre o mesmo com certos trabalhos de arte ou descoberta. É necessário dizer ainda que durante o sono do corpo, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante e que eles se entendem sobre a execução. Então é aquilo que eu falei. Acaba, né, sendo útil essa parceria, essa união, e eles acabam então realizando alguma coisa que em princípio não estava predestinada.
Questão 578. O espírito pode falir em sua missão por sua falta? Quer dizer, falir, não deu certo. Resposta: sim, se não é um espírito superior. Então, é um espírito que não reúne muitas condições, às vezes se propõe a fazer alguma coisa, e aí, quando reencarna, dadas as dificuldades da vida material, acaba por não conseguir realizar aquilo que havia se comprometido. Isso é muito mais normal do que a gente imagina, né? E a gente não pode falar só dos outros espíritos, vamos falar de nós mesmos. Provavelmente, inúmeras vezes, nós viemos com um propósito na nossa reencarnação e não fizemos ou abandonamos aquilo que havia sido programado. Por quê? Porque nós ainda não somos um espírito superior e, assim sendo, estamos suscetíveis a uma série de circunstâncias desfavoráveis que muitas vezes faz com que nós abandonemos, né, os nossos propósitos, a nossa missão. Uma pergunta nessa mesma. Quais são para ele, né, para aquele espírito que faliu, quais são as consequências? Resposta: será necessário recomeçar a tarefa. É essa a sua punição. Aliás, sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então, se ele não deu conta naquela existência de fazer aquilo que estava programado, que ele mesmo se programou, ele virá numa próxima oportunidade, pela misericórdia divina, para tentar fazer, né? E a punição é que, além de recomeçar a tarefa, né, começar do zero, ainda sofrerá as consequências se desse abandono da missão houver causado algum mal, né, para ele ou para outrem. Então, essa é a punição. Questão 579. Visto que o espírito recebe sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante e de interesse geral a um espírito que poderá nela falir? Será que Deus seria tão ingênuo a ponto de confiar uma missão importante num espírito que não tivesse condições de executá-la a bom termo? Vamos ver a resposta. A resposta dos espíritos começa com uma pergunta a Kardec. Olha que interessante. Deus não sabe se seu general obterá a vitória ou será vencido? Lógico que Deus sabe, né? Deus tem essa capacidade de enxergar a cada um de nós no infinito do tempo. Então, quando ele dá uma missão para alguém, Deus já sabe de antemão se aquele espírito, que ele chama aqui de general, seu general, se aquele espírito terá ou não condições de executar. Deus tem essa inteligência, essa capacidade, coisa que nós não temos. E nós vamos ver isso no decorrer da resposta. Continuando. Ele o sabe. Ele quem? Deus. Deus o sabe. Estais seguro, quer dizer, esteja seguro. E seus planos, quando são importantes, não repousam sobre aqueles que devem abandonar a obra no meio do trabalho. Então, claro que Deus sabe, estejamos seguros disso. E quando a missão é muito importante, Deus não vai deixar com que essa missão fique na mão daquele ou daqueles que não vão ter condições de executá-la. Continuando, toda a questão está para vós no conhecimento do futuro, que Deus possui, mas que não vos é dado.
Então é o que eu disse no início. Deus, ele nos vê no infinito do tempo. Então, se ele me der uma missão a cumprir, ele já sabe de antemão se eu vou falhar ou não, se eu vou ter condições de executar ou não. Sendo uma missão muito importante, ele não vai deixar nas minhas mãos, que com certeza vou falir e não vou executar, não vou levar a bom termo aquela missão. Questão 580. O espírito que se encarna para cumprir uma missão tem a mesma apreensão que aquele que o faz como prova? Né? Aquele que vai cumprir uma missão, ele fica apreensivo, né? Inseguro, com receio, com medo, né? Do que aquele que vai fazer como se fosse uma prova? Resposta: não. Ele tem a experiência. Então, aquele espírito que encarna para cumprir uma missão, em tese, ele tem todas as condições possíveis de executá-la, de levar a bom termo. Então, ele não fica apreensivo como alguém que está recebendo uma missão como prova. Por quê? Porque ele é preparado, ele é capacitado, ele tem condições. Ah, mas e se ele falir? Pode acontecer? Pode. Pode acontecer, sim. Vários espíritos vieram à Terra para cumprir determinadas missões e não conseguiram. Se perderam no meio do caminho. Mas, em condições, vamos dizer assim, normais, né, aqueles que vão executar determinadas missões, eles têm um preparo, eles têm amadurecimento, eles têm evolução para executar. Por isso que eles não ficam tão apreensivos. Questão 581. Os homens, que são a luz do gênero humano, que clareiam pelo seu gênio, pela sua inteligência, têm certamente uma missão. Mas entre eles há os que erram e que, ao lado de grandes verdades, propagam grandes erros. Como se deve considerar a sua missão? Pergunta muito interessante e inteligente. Resposta: como eles devem considerar a sua missão, né? Como pessoas enganadas por si mesmos. Né? Se enganaram, acharam que eram uma coisa, que dariam conta e perceberam que não. Foram traídos por si mesmos. Eles, esses espíritos, né, que não dão conta, estão abaixo da tarefa que empreenderam. Ou seja, eles não tinham ainda o preparo necessário para a execução daquela missão, daquela tarefa. Por falta de amadurecimento, por falta de conhecimento, pelas duas coisas, enfim. Por algum motivo, eles ainda não estavam maduros o suficiente para empreender aquela missão. Entretanto, é preciso ter em conta as circunstâncias, né? Precisa se levar sempre em consideração as circunstâncias, o momento em que aquele empreendimento, aquela missão não deu certo. Os homens de gênio, né, aqueles que estariam, vamos dizer assim, acima da média, né, dos homens em geral, devem falar segundo os tempos. E tal ensinamento, que parece errôneo ou pueril em uma época avançada, podia ser suficiente para o seu século. Então, hoje, por exemplo, ficaria fácil a gente perceber algumas coisas que foram transmitidas à humanidade, algumas coisas que foram passadas, nós hoje dizemos assim, mas isso daí está completamente fora, está errado. Né? Não era assim que deveria ter feito. Mas os espíritos estão dizendo aqui que, no entanto, é necessário levar em consideração
as circunstâncias e os tempos em que aqueles homens de gênio passaram aqueles ensinamentos, né? Havia provavelmente uma limitação muito grande da humanidade, da população, havia problemas de ordem cultural, havia problemas de perseguição, enfim, inúmeras variáveis, né, que poderiam ter comprometido aquilo que o espírito deveria fazer. Então, lógico, se eles não conseguem fazer, eles vão se sentir enganados por si mesmos, né? Reconhecem que estariam abaixo da tarefa que deveriam executar. Porém, não se pode atribuir todo o peso apenas a essas coisas. Tem que se levar em consideração as circunstâncias e o tempo em que esses ensinamentos foram passados, né? Como eu disse, muitas variáveis acabam por influenciar, né? Então, levar sempre em consideração essas questões. 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Paternidade, maternidade, né? Pai e mãe. Na época do Kardec se falava muito em pai, né? Porque era naquela época. Mas hoje, pai, mãe. Resposta. É sem contradita, quer dizer, é sem dúvida uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Então, colocar um filho no mundo é uma missão e é uma responsabilidade muito grande, porque Deus está confiando aos pais aquele espírito para que ele possa evoluir, ele possa amadurecer, ele possa crescer. Assim como os nossos pais nos receberam um dia com essa missão, nós também a recebemos, né? Deus colocou o filho sob a tutela dos pais para que estes, né, os pais, o dirijam no caminho do bem e facilitou sua tarefa dando-lhe uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Então vem aquela criancinha, aquele corpinho frágil, totalmente dependente, né, do pai, da mãe para se alimentar, para limpar, né, para se medicar quando fica doente e tal. Então é essa organização frágil e delicada, né, que torna aquela criança acessível a todas as impressões que temos, os cuidados que temos com aquele ser. Mas, continuando aqui na resposta, há os que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e as fazer produzir muitos e bons frutos, do que endireitar o caráter de seu filho. Então, tem pais, né? Pais, mães, muito mais preocupados com coisas menores do que propriamente com a educação do filho. E educação aqui não é só no sentido de alfabetização, ensinar a ler, a escrever, é educar, transformar aquele ser num ser humano útil, útil a si, útil para a sociedade, um homem de bem. Se este sucumbe por sua falta, ele está se referindo aos pais. Se os pais sucumbem pelas suas próprias faltas, carregarão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura, que recairão sobre eles. Quer dizer, se os pais não derem conta de dar uma boa educação, os pais carregarão a pena. E os sofrimentos que aquele filho vai ter por não ser uma pessoa de bem, se perder na vida, esse peso recairá sobre eles, sobre os pais. Porque não fizeram o que dependia deles para seu adiantamento no caminho do bem. Quer dizer, deveriam ter feito uma coisa, não deram importância o suficiente e aquele ser acabou se perdendo
trazendo muitos problemas para si, para a sociedade, para a família, e os pais terão que, num futuro, se reajustar perante as leis divinas por essa falha gravíssima. Por isso que educar um filho não é coisa simples, não é coisa fácil. 583. Se uma criança se torna má, malgrado os desvelos de seus pais, estes são responsáveis? Resposta: não. Porém, quanto mais as disposições da criança são más, mais é penosa a tarefa e maior será o mérito se eles, os pais, conseguirem desviá-la do mau caminho. Então, se os pais fazem de tudo, se dedicam, se doam, como se diz, fazem o possível e o impossível para que aquele ser que lhes foi confiado se torne uma pessoa de bem, um espírito bom, mas se com todo esse sacrifício, essa luta, aquele espírito não reconhece e se perde, não há como responsabilizar aos pais. Os pais fizeram tudo aquilo que era possível, que estava ao alcance deles, Porém, quanto mais as disposições da criança são más, mais é penosa a tarefa. Então, quanto mais difícil é a educação, o encaminhamento daquele espírito, mais é penosa, mais é difícil a tarefa daqueles pais. Mas também, ao mesmo tempo, o mérito será muito maior se eles conseguirem êxito na educação daquele espírito, que poderia se perder a reencarnação, voltar para o mundo espiritual até numa situação mais difícil, mais complicada. Mas pelo amor, pela dedicação, pela renúncia, aqueles pais conseguiram tirar aquele espírito do mal. Então, maior será a dificuldade, mais penosa será a tarefa, porém, maior será o mérito daqueles pais. Uma pergunta na 583. Se uma criança resulta um bom sujeito, malgrado a negligência ou os maus exemplos dos pais, estes retiram algum fruto? Então aqui é o contrário, Aqui o filho vem numa condição melhor, muitas vezes para tentar educar aqueles pais que estavam perdidos, E aquele filho, aquele espírito que vem mais evoluído, mais preparado, mais amoroso, mais fraterno, que pratica a renúncia, a resignação, ajuda na evolução daqueles pais, daqueles espíritos mais atrasados. Então ele pergunta se nesse caso, se os pais retiram algum fruto, alguma coisa positiva. E os espíritos vão dizer, Deus é justo. Quer dizer, claro que vão. Os pais não fizeram aquilo que deveriam, porque normalmente são os pais que guiam os filhos. Nesse caso, o filho guiou os pais. Então, lógico que esses pais acabam por se beneficiar com a vinda daquele espírito mais avançado. Questão 584. Qual pode ser a natureza da missão de um conquistador que não tem em vista senão satisfazer a sua ambição e que, para atender ao seu objetivo, não recua de nenhuma das calamidades que arrasta atrás de si? Olha que pergunta. Então, qual seria a natureza da missão desse conquistador, que na época do Kardec ainda existia muito isso, Os conquistadores, que não tem em vista apenas a sua ambição, o seu objetivo, mesmo que para isso, para atingir o seu objetivo, a sua missão, eles fazem qualquer coisa. Então, criam calamidades, guerra, fome, peste, violência, perseguição, vingança, tudo aquilo que eles arrastam de mal
atrás de si. Então, qual seria o caráter dessa missão? Né? Se o sujeito só tem aquela ambição, só o que interessa para ele é aquilo que ele vai conquistar, satisfazer os seus anseios, e o resto, para ele, não tem importância nenhuma. Resposta: ele não é, o mais frequentemente, senão um instrumento do qual Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios. E essas calamidades são, algumas vezes, um meio de fazer um povo avançar mais depressa. Então, muitas vezes, esses conquistadores, né, sem escrúpulos, que não veem outra coisa a não ser os seus objetivos, as suas satisfações pessoais, eles são utilizados por Deus com uma finalidade. Mesmo trazendo determinadas calamidades, os desígnios de Deus são cumpridos, porque Deus se usa desse espírito para fazer um povo avançar mais depressa, conseguir conquistas que, se não fosse numa situação como essa de um conquistador, aquele povo demoraria muito para crescer e evoluir. Então, nada nas mãos de Deus é inútil, nada nas mãos de Deus está errado. Ele se serve de todas as possibilidades e de todas as ocasiões em benefício dos seus filhos. Na mesma pergunta, Kardec faz outra. Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras é estranho ao bem que delas pode resultar, visto que não visava senão um objetivo pessoal. Não obstante, aproveitará desse bem? Então, aquele conquistador, né, que causa uma série de calamidades, de contratempos passageiros, ele fica alheio ao bem que aquilo que ele fez, né, pode resultar, visto que ele só coloca em primeiro plano o seu objetivo pessoal. Ele vai aproveitar de alguma forma daquilo que ele causou? E os espíritos vão dizer: cada um é recompensado segundo as suas obras, o bem que quis fazer e a retidão de suas intenções. Jesus já disse isso, a cada um conforme as suas obras. Então, ele pode ter sido um instrumento de Deus, né? Como nós vimos na questão 584, pode ser um instrumento dos desígnios de Deus. Agora, ele em si poderá ter algum benefício se a sua obra foi boa, mas se a sua obra foi má, só trouxe problemas, dificuldades, dor, sofrimento para outras pessoas, dificilmente ele vai colher alguma coisa boa. Ele vai colher exatamente aquilo que ele plantou. Por isso que a resposta dos espíritos é clara. Cada um é recompensado segundo as suas obras. Sendo elas boas, que bom, né? Ótimo. Recolheremos coisas boas. Sendo elas más, arcaremos com as consequências. E aí Allan Kardec ele vai fazer um comentário bastante interessante, falando, né, dos espíritos, das ocupações que cada um pode ter, né, na condição de espíritos encarnados. E também no caso do espírito estar desencarnado. Nós temos atividades tanto num plano como no outro. Nos dois planos, a gente evolui, a gente cresce, a gente amadurece, a gente progride. Isso depende da nossa vontade, da nossa disciplina e da nossa determinação. E aí aqui ele cita, né, vários espíritos, né, o que um pode fazer, o que o outro pode fazer, com relação ao adiantamento da humanidade, né, os homens de gênio, como eles podem colaborar. Então, eu recomendo que vocês façam a leitura desses comentários do Kardec, sempre muito inteligentes,
sempre muito interessantes, corroborando as respostas dos espíritos. Pois bem, meus amigos, chegamos então ao fim desse nosso estudo. É o último que eu faço com vocês nesse ano de 2021 e, como disse no início, tomara a Deus que possamos, em 2022, retomar os nossos estudos presencialmente, né? É sempre muito melhor. Então, gostaria de deixar aqui a todos vocês um grande abraço, agradecer novamente pela atenção, pela disposição e pela paciência. E creia que juntos nós aprendemos muito mais. Um grande abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade.